Caro leitor, há histórias que começam com um olhar, outras com um toque, mas esta começou com uma risada. Não era uma risada qualquer. Era daquelas que ferem, sem deixar marca visível. E foi dentro de um elevador espelhado que tudo mudou. Em exatos 10 minutos, Helena segurava a pasta contra o peito, tentando parecer menor do que era. O salto fino denunciava sua ansiedade, batendo impaciente no chão de mármore. Ela odiava elevadores cheios, mas odiava ainda mais ser notada. Naquela manhã, desejava apenas passar despercebida. Foi quando Daniel entrou. Perfume caro e arrogância discreta. Ele ajustou o paletó sob medida, analisando cada pessoa como um juiz silencioso. Seus olhos pousaram em Helena, demorados demais para serem educados. Ele arqueou a sobrancelha e então riu. A risada ecoou nas paredes metálicas, refletida pelos espelhos frios. Não era alta, mas suficiente para que todos percebessem. Helena sentiu o rosto arder, como se estivesse sob um holofote cruel. Ela não sabia o motivo, mas sabia que era sobre ela. Daniel inclinou a cabeça, observando a roupa simples dela. Um vestido azul marinho, passado com cuidado, mas antigo. Ele cochichou algo ao colega ao lado, que sorriu de canto. Helena respirou fundo, prometendo a si mesma não chorar. O elevador parou no 10º andar, mas ninguém saiu. O painel piscou de repente e as luzes vacilaram. Um tranco seco interrompeu o ar, seguido por um silêncio elétrico. O elevador ficou preso, suspenso entre 2 andares. Alguém apertou o botão de emergência. Outro começou a reclamar. O ar pareceu diminuir, comprimindo todos ali dentro. Daniel tentou manter a postura, mas seus dedos traíam nervosismo. Helena fechou os olhos por um segundo, lutando contra o pânico antigo. Ela tinha medo de lugares fechados, um segredo que poucos conheciam. As paredes pareciam se aproximar, como se respirassem contra ela. Sua visão ficou turva e o chão pareceu balançar. Antes que percebesse, suas pernas cederam. Foi Daniel quem a segurou. Antes que ela atingisse o chão, a pasta caiu, espalhando papéis importantes. Ele a apoiou contra o próprio peito, surpreso com a leveza dela. A risada desapareceu, substituída por preocupação genuína. Helena tentou se afastar, envergonhada pela fraqueza, mas a respiração falhava, curta e irregular. Daniel percebeu o desespero em seus olhos, algo que não combinava com orgulho. Ele falou baixo, pedindo que ela focasse na voz dele. "Olhe para mim", ele disse com firmeza inesperada. "Inspire devagar, conte até 4. A mão dele segurava a dela, quente e segura. O mundo pareceu diminuir, até caber apenas nos dois. Os outros continuavam reclamando, batendo na porta metálica. Mas para Helena, havia apenas aquela voz. Daniel manteve o ritmo, respirando junto com ela. Pouco a pouco, o ar voltou aos pulmões dela. Quando as luzes piscaram novamente, Helena já estava de pé, ainda trêmula, mas consciente. Daniel não soltou sua mão, como se temesse que ela sumisse. Ele a observava diferente, como se a visse pela primeira vez. O silêncio entre eles mudou de textura, menos tenso, mais íntimo. Helena percebeu o constrangimento dele, algo quase infantil. Ele abriu a boca, mas demorou a encontrar palavras. Pela primeira vez, parecia inseguro. "Eu sinto muito", ele confessou, sem rodeios. "Eu não deveria ter rido." A sinceridade soou crua, sem maquiagem social. Helena o encarou, buscando ironia, mas encontrou arrependimento. O elevador continuava parado,
como se testasse a paciência de todos. Helena ajeitou o cabelo, recuperando a compostura. Eu já me acostumei, ela respondeu em voz baixa. As pessoas riem antes de conhecer. Aquela frase o atingiu, mais forte do que esperava. Daniel percebeu o próprio reflexo no espelho, multiplicado e vazio. Ele sempre julgara rápido, como quem folheia capas de livros. Nunca se perguntara sobre as histórias escondidas. Para quebrar o peso, ele perguntou o nome dela. Helena, respondeu. Firme agora. Ele repetiu devagar, como se experimentasse o som. Eu sou Daniel, disse, quase tímido. 10 minutos pareciam uma eternidade. E ao mesmo tempo, um sopro. Conversaram sobre banalidades, trabalho, trânsito, café ruim. Mas por trás das palavras simples, havia algo crescendo. Uma curiosidade mútua, inesperada e perigosa. Finalmente, o elevador tremeu, voltando à vida. As portas se abriram, sob aplausos nervosos. O mundo externo parecia igual, mas não era. Helena saiu primeiro, sentindo o coração acelerar. Daniela chamou antes que ela partisse, pedindo 1 minuto. Ele queria se redimir, mas não sabia como. Ofereceu um café, como quem oferece trégua. Helena hesitou, lembrando da risada. Parte dela queria recusar, proteger o próprio orgulho. Outra parte ainda sentia a mão dele, segurando a sua. Havia cuidado ali, e isso era raro. Ela decidiu arriscar, contra o instinto de fuga. No café da esquina, sentaram frente a frente. A luz da manhã atravessava o vidro, desenhando sombras suaves. Daniel parecia menos imponente, mais humano. Helena notou detalhes, como a cicatriz discreta no queixo. Eli contou sobre a pressão no trabalho, sobre expectativas sufocantes, sobre a necessidade constante de parecer superior. Helena ouviu sem julgar, surpresa pela vulnerabilidade. A arrogância inicial revelava-se uma armadura. Então foi a vez dela falar dos próprios fantasmas, do medo de espaços fechados, herdado de uma infância difícil, da sensação constante de não ser suficiente. Daniel escutou em silêncio, atento como nunca. O suspense não estava mais no elevador, mas no que surgia entre eles. Cada revelação era um passo em terreno desconhecido. Havia atração, mas também receio. Nenhum dos dois queria se machucar novamente. Dias depois, voltaram a se encontrar. Não por acaso, mas por escolha. Mensagens trocadas à noite. Risadas compartilhadas. A memória da risada cruel tornara-se distante. Contudo, nem tudo era simples. Daniel tinha um passado complicado. Relacionamentos mal resolvidos. Helena descobriu por terceiros. E o medo ressurgiu. Seria ele apenas encanto temporário ou estava realmente mudando? A dúvida a consumia. Ela decidiu confrontá-lo, sem jogos ou indiretas, no mesmo elevador, agora funcionando perfeitamente. O coração dela batia alto, ecoando no espaço fechado. Preciso da verdade, disse, encarando. Daniel não desviou o olhar, como fizera no início. Admitiu erros, confessou inseguranças. Não prometeu perfeição, apenas esforço real. Helena percebeu que maturidade era isso. O suspense se transformou em escolha consciente. Amar não era salto cego, mas decisão diária. Ela estendeu a mão, lembrando do primeiro toque. Ele a segurou, com cuidado renovado. O elevador desceu suavemente,
diferente daquela manhã caótica. Helena sorriu ao próprio reflexo mais confiante. Daniel observava, orgulhoso da transformação dela. Talvez ambos estivessem se salvando. O prédio não parecia mais cenário de humilhação, mas de recomeço. Cada corredor guardava lembranças recentes. O medo de Helena diminuía, pouco a pouco. A risada inicial tornara-se símbolo de mudança. Eles aprenderam a rir juntos, não um do outro. Aprenderam a pedir desculpas antes que o silêncio crescesse. O romance nasceu, alimentado por verdade. E o suspense persistia, como o tempero da paixão. Ainda havia desafios, dias difíceis e ciúmes sutis. Mas havia diálogo, e isso era novo para ambos. O passado não desapareceu, apenas perdeu força. Construíam algo devagar, sem pressa de acabar. Helena já não temia tanto o elevador, embora ainda respirasse fundo. Daniel sempre segurava sua mão, não por necessidade, mas por escolha. O gesto simples carregava memória e promessa. Às vezes ela lembrava daquele primeiro riso cruel. Perguntava-se como algo tão pequeno poderia mudar destinos. Talvez fosse o choque, talvez o susto, talvez o tempo suspenso. 10 minutos bastaram para revelar camadas escondidas, para expor fragilidades e despertar coragem. O amor deles nasceu do imprevisto e cresceu alimentado por verdade. Se o elevador não tivesse parado, talvez nunca conversassem. Se ele não tivesse rido, talvez ela não o confrontasse. O acaso foi cruel, mas também generoso. Às vezes, o caos abre portas. Hoje, quando entram juntos no elevador, trocam um olhar cúmplice. Sabem que quase se perderam antes mesmo de começar. A memória daquele dia ainda pulsa discreta, não como dor, mas como marco. E você, caro leitor, já julgou alguém cedo demais? Já foi julgado, sem direito à própria história? Que esta lembrança lhe sirva como convite à empatia. Volte para a próxima história e descubra outro destino transformado.